Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que joga nesta noite de quinta contra o Ceará no jogo da volta da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com as últimas informações desse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Agora eu vou falar do Palmeiras. Perdão, gente, vamos trazer o Plácido Bercy, porque o Palmeiras enfrenta o Ceará em casa. O Plácido tá lá na porta do CT e traz as últimas informações do Palmeiras. Bem-vindo ao Taon mais uma vez, meu amigo. Ontem a gente falava do Paulinho, né? Será que ele vai ser relacionado? O Palmeiras tem sempre aquele mistério, né? Porque nunca é divulgada a lista de relacionados. Mas parece que você tem notícia dele, hein? Vai pro jogo? Bem-vindo ao Taon. Oi, Jojo. Boa tarde para você e para quem está com a gente aqui no Taon. Pois é, o Paulinho treinou os 2 últimos dias, né? Treinou bem e está liberado pelo DM. Ele estava passando por um controle de carga, né? Foi poupado nas 2 últimas partidas do Palmeiras. Mas apesar da assessoria do Palmeiras não divulgar a lista de relacionados, a gente sabe que ele deve ganhar uma certa minutagem hoje no jogo contra o Ceará. Não sabemos se ele vai ser titular, mas deve jogar. Mesmo começando no banco de reservas, entraria no segundo tempo. Como é de costume, Jojo, desde que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, no dia do jogo tem um trabalho de ativação aqui na academia de futebol. Então agora de manhã os 11 titulares foram para o campo, fizeram trabalhos táticos e de bola parada, e o pessoal que vai ficar no banco de reservas foi para a academia e aí já ficam concentrados aqui, almoçam e à noite vão para o jogo. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Ceará lá no Castelão 1-0, gol do Gustavo Gomes, então tem essa vantagem no placar agregado. Vem num excelente momento na temporada o Palmeiras, 6 vitórias seguidas, e além disso também tem mais motivos para o torcedor palmeirense ficar confiante numa classificação, já que tem os retornos de 2 jogadores. O Vitor Roque, que foi poupado no último fim de semana contra o Bragantino por causa de um falecimento de um parente dele, está liberado e deve começar jogando. E o Mikael, o zagueiro, está fora há mais de um mês do time do Palmeiras por causa de um entorse no tornozelo esquerdo, mas está liberado e é mais uma opção para o Abel Ferreira. Deve começar no banco o Mikael, porque o Bruno Fux e o Gustavo Gomes estão fazendo um bom trabalho na zaga palmeirense, mas claro que o treinador português fica contente, assim como o torcedor, de ter todas as opções liberadas, né, pelo departamento médico para esse jogo decisivo. O Palmeiras tentando avançar às oitavas de final da Copa do Brasil para buscar o pentacampeonato. A última vez que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil foi na edição de 2020, que teve a final só em 2021 por causa da pandemia. Volto com você aí, Jojo. Obrigada, meu amigo, trazendo as informações ali direto do CT do Palmeiras. Mais quente impossível, meus amigos. É isso, Paulinho então foi relacionado, deve ganhar minutos, né? E isso é muito importante da gente destacar aqui, porque nas 2 últimas partidas ele nem foi relacionado, né? Justamente por causa desse controle de carga. A gente até imaginava que o Paulinho ia ter uma sequência, mas hoje contra o Ceará, muito provavelmente, ele deve ganhar minutos. Casa cheia, então, em Maceió. A gente vai falar do Palmeiras agora. O Rafael Valente está conosco. O Palmeiras baixou o valor dos ingressos para esse jogo e também para o jogo contra o Flamengo. Ah, é? Depois, não é, Rafa? Do baixo público contra o Bolívar, os preços foram ajustados, então a expectativa é de muita gente hoje e domingo, Rafa. Fala, Bruno, um bom dia para você, para Mari, para os amigos do estúdio, para o Fã de Esporte. Exatamente, baixou o preço dos ingressos, está contando que hoje terá casa cheia e contra o Flamengo também terá casa cheia. Duelo de hoje que é importante para o Palmeiras, ele ganhou do Ceará na ida por 1-0, um empate já coloca o Palmeiras nas oitavas de final, mas é um duelo duro. O Palmeiras não acha que vai ter facilidade, está levando muito a sério a partida de hoje, espera sim casa cheia, inclusive para ter esse apoio do público. E o Palmeiras que vem terá hoje 3 novidades para Abel Ferreira. Voltam o zagueiro Mikael, que está fora há um mês, estava tratando uma lesão no tornozelo esquerdo. O atacante Vitor Roque, que não participou do jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino por motivos pessoais, ele foi no velório da avó dele. E o atacante Paulinho, que foi preservado nas 2 últimas partidas, esta contra o Bolívar, que você falou, que não teve assim tanto público, e também contra o Red Bull Bragantino. Ele não tem lesão, mas como ele ficou muito tempo afastado por conta da cirurgia que ele fez na perna direita, há toda uma precaução de colocar ele em campo, não deixar ele fazer uma sequência muito longa, que é para ele justamente não sofrer alguma lesão
nova ou uma lesão séria que tire ele do resto da temporada. Mas hoje os 3 estão à disposição do Abel Ferreira, talvez desse trio aí que eu citei, o Vitor Roque, o único que certamente começa o jogo como titular. E o próprio Abel Ferreira é um reforço do time nesta quinta-feira, porque cumpriu suspensão pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, vai cumprir contra o Flamengo, mas na Copa do Brasil está liberado, então ele vai estar ali no banco de reservas comandando o elenco. E já que a gente está falando de Abel Ferreira, vale a gente citar uma notícia de hoje da nossa turma do site da ESPN, um furo de reportagem. Se antes estava difícil a ideia de renovação da direção do Palmeiras com o Abel Ferreira, agora a conversa já está num patamar, já está numa linha de compreensão, de provavelmente um futuro com final feliz para os dois lados. O contrato do Abel vai até o final desta temporada e o Palmeiras vem conversando com o staff dele para renovar até o final de 2027, que é inclusive quando termina o mandato da Leila Pereira aqui na presidência do Palmeiras. Já assim dos dois lados, segundo a reportagem do nosso site, essa ideia de que vai ter um desfecho positivo, porém vão só conversar depois que o Palmeiras concluir a participação dele no Mundial de Clubes, o torneio que acontece em junho. O Palmeiras estreia no dia 15. É um torneio muito aguardado aqui pelos lados do Palmeiras, vai ter também um retorno financeiro. E depois, voltando dos Estados Unidos, aí devem conversar Leila Pereira, Abel Ferreira para renovar esse contrato. Bruno e Mari. Boa, obrigado, viu, Rafa? Então, notícia importante que já está no espn.com.br, essa conversa que esquenta para a renovação do Abel, tá? E vai com o time titular? Como é que vai ser? Então, não sei. Não dá para saber. O que eu imagino, o Rodrigo vai pôr aí na tela, a gente conversou de manhã. Antes de você falar, quem vai falar vai ser a Tatiana Tavares. Ela sim vai dizer com o time provável do Palmeiras e tudo mais. Tudo. Olha lá, vai aparecer no nosso telão. Olha ela aí. Não passa flanela. Ela que não passa pano para ninguém. Tatiana Tavares, muito boa tarde. Obrigado pela presença. Conte tudo sobre esse jogo, Palmeiras e Ceará, no Allianz Parque. Boa tarde. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos, é isso mesmo, Palmeiras e Ceará, 7h30 da noite, Copa do Brasil, né, terceira fase, vale vaga nas oitavas, o Palmeiras venceu a primeira partida lá, então precisa de um empate tranquilo para poder avançar às oitavas de final. E vem num bom momento, né, tem tempo que o Palmeiras vive um bom momento, são 6 vitórias consecutivas, o técnico Abel Ferreira tem o elenco completo à disposição, o único jogador que já está fora há bastante tempo é o Bruno Rodrigues, que está aí em processo de transição física. De resto, está todo mundo à disposição. Ele teve alguns retornos durante essa semana, como o Vitor Roque, né, que ficou fora no fim de semana por um problema pessoal. Ele perdeu a avó. O zagueiro Mikael está recuperado de entorse no tornozelo. Também volta a ficar à disposição. A dúvida em relação ao Paulinho. Ele foi poupado para poder... porque estava com muita sobrecarga, né? A gente lembra que o Paulinho, ele veio de uma cirurgia na perna, ficou bastante tempo se recuperando, então sempre tem que ter cautela com esse jogador. A provável escalação a gente coloca na tela aí para vocês. Pode ter o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan ou Piquerez, né? Richard Rios, Aníbal, Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. O Abel Ferreira, ele vem rodando bastante o elenco, então por isso sempre fica aquela dúvida ali de qual time realmente vai a campo. Rodar o elenco virou costume para essa comissão técnica em 2025 e tem dado certo. Por isso que eu falei ali, Vanderlan, o Piquerez, o Vanderlan está muito bem na lateral esquerda, parece ter se firmado, já tem mais de 100 jogos no profissional. O Piquerez falou em uma entrevista à TV Palmeiras, se a gente tiver com a sonora do Piquerez aí, a gente coloca agora. Se não tiver, a gente segue falando. Será que temos o Piquerez aí para a gente ouvir agora? Bom, primeiramente que essa sequência de vitórias dá uma tranquilidade para poder vir ao dia a dia aqui a trabalhar mais alegre, mais tranquilo. Esse ambiente favorável é muito positivo, então eu acho que, falando do jogo de amanhã já um pouco, chegamos bem animicamente, fisicamente também, porque tivemos 4 dias entre o jogo de Red Bull e de Ceará. E sabemos que é um jogo de mata-mata, é um jogo onde as decisões dentro do campo são muito importantes. Então a gente sabe que tem uma vantagem de 1 gol, mas a gente tem que sair preparado para sair a matar o jogo. Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, então não temos que dar
no tenemos que dar oportunidad al adversario para dar esa posibilidad de conseguir ellos virar a chave. Ese reconocimiento tanto da torcida para nós como de nós para a torcida. Entonces esperemos que podamos continuar nesse caminho de vitórias, de comemorações e comemorar títulos no final do ano. Travou a Tati, mas o Piquerez deu o seu recado. E sair da onde ela está, atravessa a rua, sobe 50 metros para comer um parmegiana maravilhoso que tem ali na rua. Não, Massa já desfocou. Isso, cara. Não desfocou depois das 13 horas, é jogo. Bom, você viu o time que estava no ar aí, Massa? Eu vi. Então coloca de novo. Ele desfocou. Não, cadê? tô focado. Vamos lá. Temos o time novamente? Dá pra gente colocar? Foi o time. Flanela. A Parmê ferrou ele. Não temos. Tem, calma aí. Calma lá, eu vou explicar por que esse Vai time lá, aí, então. tá? O Everton, Gustavo Gomes não sai nem amarrado, Murilo precisa de ritmo, tá voltando. Então, do time que jogou contra o Red Bull, você vai ter repetido o Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Rios que está suspenso. Dúvida minha ainda se o Fux não entra na vaga do Gomes, mas tirar o Gustavo Gomes do jogo não é fácil, não é fácil. Não sei se vocês viram uma declaração do Lomba logo depois do jogo São Paulo e Palmeiras no Paulista, lembra que teve aquela remontada? Que o time jogou quarta-feira à noite e quinta-feira de manhã ele estava lá treinando. Não é que estava na recuperação, estava treinando. Ele é um jogador que, inclusive, se recupera. Para ele é melhor jogar do que treinar muito, né? Então essa é a dúvida que eu tenho, cara. Eu não tenho dúvida, tá terminando a passagem do Estevão. Acho que ele vai jogar, acho que ele entra no time. Vitor Roque não jogou contra o Red Bull. Ainda tem o Felipe Luiz, que não jogou, e o Veiga, que também não jogaram nenhum minuto contra o Red Bull. E não é pensando no Ceará especificamente, é pensando em domingo, quinta e domingo, né? Não é menosprezo ao Ceará, mas você olhar a semana que você vai ter. Agora, também tenho prestado atenção nas declarações do Abel, e ele tem dito, o João Martins também repetiu isso, não vamos tirar o pé agora, não é hora de tirar o pé. Então, é possível que Gia jogue, Vanderlan também, que jogue todo mundo. Porque, na verdade, vamos lá. E depois você vai ter 15 dias antes de jogar de novo, né? Exato. Ceará, Flamengo, Sporting Cristal e Cruzeiro. Sporting Cristal você pode entrar com Nicolinha Ratchop, Mustafa Contursi. Isso, e aí, que já é o primeiro no geral. Entre o Cruzeiro e o Porto, na estreia, são 15 dias, certo? Rapaz, é. É isso, né? É isso. Então, assim, até porque não tem ninguém machucado, enfiar o pé até embaixo, tentar... aí, por favor, entre o Cruzeiro e o Porto. É chique, não é isso? Né, É. Hã? Não sei, outros vão ter estresses mais difíceis, né? Cadê a flanela? Os caras estão babando aí, dá um pouquinho. Mas não é? Não é? Como convidado, Você pode ser percebe, qualquer um mano, que os convidado. caras estão babando? Não é CRB, não é... Até engasguei. Qual é o objetivo? É abrir distância? Por isso que eu acho que não cola. Eu tô com o Tirone. O empate pro Palmeiras eu não acho um bom resultado com o Flamengo. Eu também não acho. O Palmeiras, como mandante, com melhores condições, poderia aproveitar Essa é a hora. para abrir a vantagem. Claro. O risco pro Cruzeiro. Exato. O quê? O Palmeiras tem que ganhar, então. O eu ponto, tô falando isso. do Arnaldo é que tem o Cruzeiro. Uma derrota pro Cruzeiro que pode acontecer. Então, você fecha, você vai pro Mundial com um pontinho do Flamengo. É mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro do que do Flamengo. No Mineirão? É. Você acha? Olha o retrospecto do Palmeiras fora de casa. Olha o jeito que o Palmeiras joga. O Cruzeiro está em ascensão. Entendeu? Hein? Olha o jeito também. que o Palmeiras joga, gente. Presta atenção no que eu tô falando. Quando eu digo que se tiver faltando 10 minutos, o Palmeiras não vai fazer questão de se expor, eu tô falando do time, do jeito que Abel, comissão técnica, como eles pensam que o campeonato termine em 22 de dezembro. Nós é que temos eleições antes da hora.
Ah, tem que agora definir. Mas você acabou de falar, Entendeu? o Flamengo tem que ganhar agora, porque se não Mas ganhar... é óbvio, porque senão você vai dar a este Palmeiras pragmático a possibilidade de jogar por um empate no Maracanã. O Flamengo tem que ganhar, porque se ele não ganhar agora, ele não vai ganhar nunca mais, ele não vai ser campeão. Irmão, isso aí é com você. E agora o Palmeiras não, o Palmeiras pode aí pensar... Aí você fala pode sozinho. Não, ué. Eu tô falando de modelos, jeitos de ser. Sim. Cara, se o Palmeiras sai pro Mundial com 4 pontos na frente, pra ele é Palmeiras, tô falando de torcida, do meu pensamento. É assim que a instituição pensa. Não vai ficar ninguém chateado lá dentro, cara. Entendeu? É isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que se faltar 10 minutos, nós podemos achar. Ah, não foi bom, poderia ter ganho do Flamengo. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Tem não. Tem que ganhar. Ganhar o jogo é importante. Ganhar em casa, um jogo grande, te dá moral, né? Pra jogar contra o Cruzeiro fora. Então, e abrir 7 pontos, é uma oportunidade única. Sim, sim. É mais fácil abrir agora ou abrir no final no Maracanã? Claro. No segundo turno. É por isso que eu tô falando que o empate pro Flamengo era bom, você achou que não. Mas é claro que é ruim, cara. Porque é o jeito do Palmeiras ser. Se o Palmeiras tiver a 4 pontos do Flamengo e for jogar com o Flamengo no Maracanã, vai jogar por uma bola e não tem problema. Sabe por que eu tô com o Tirone? Não tem problema. São 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Visão Flamengo. Qual é o jogo mais difícil que a gente tem dos 38 jogos? É o Palmeiras visitante. Os outros 37 são mais fáceis. Se nesse que é o mais difícil, você não puder contar com o empate, fora... Não, eu não estou dizendo que não pode contar. Eu estou dizendo que o empate para o Flamengo é ruim. Oh, vocês não aprenderam nada com 5 anos de Palmeiras? Vocês querem mais 5? Eu quero também assim, não querem fechar comigo? Mais 5 assim? Vocês não aprenderam nada. O Palmeiras joga, se precisar, contra o Flamengo, joga 6 volantes, 12 zagueiros, só chutão. Cara, é assim que o Palmeiras funciona. É diferente do Flamengo. Entendam isso. Se o Palmeiras... Vejam a segunda perna do campeonato. Depois da parada. Com quem que o Palmeiras vai jogar? Uma coisa que eu concordo com você é o que você fala do Cruzeiro. Esse Palmeiras maluco de 90% como visitante tem uma chance maior de ganhar do Cruzeiro do que do Flamengo em casa. Isso mas para mim é muito claro. Não está se comportando tão bem em casa. Tal. Isso é verdade. É muito claro por causa do modelo de jogo. Está sendo preparado um time, um jeito... Linha de 5 atrás que pouco se desfaz. Pô, cara, basta assistir o jogo. Joga o Alan, não joga o Felipe Anderson. Por quê? Joga Giai e Alan do lado direito. É uma tranca. É uma tranca. Está sendo preparado um modelo para enfrentar os 3 primeiros jogos do Mundial. Não só, né? Entendeu? Vocês entendem que é um modelo de jogo... Né? Você entende que é um modelo de jogo que está sendo construído? Sim. Entendeu? O Piquerez fecha a linha de 5 do Palmeiras defensivamente, pouco se destrói, pouco se desorganiza. Agora, é evidente que quando a bola sai, quando o Palmeiras sai, esta marcação, perseguição curta, intensa, o jeito que o Palmeiras jogou contra o Internacional, lá no Beira-Rio, foi uma maravilha de ver aquele jogo, sabe? Tá marcando, o time marcou muito, por isso ganhou o jogo. Uma bola foi lá, fez o gol, acabou o jogo. São jeitos diferentes de ver a vida e o jogo de futebol. Por isso que eu digo, se faltar, eu vou querer ganhar. A torcida no Allianz vai querer que ganhe. Tem rivalidade, tem cheirinho, não sei o quê. Tem as histórias de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Agora, se tiver faltando 10 minutos... Para este time, esta comissão técnica, 4 pontos são 10. Vou sugerir aqui porque eles não... O campeonato para eles acaba dia 22 de dezembro. E vou trazer mais algumas informações desse jogo de logo mais contra a equipe do Ceará pela Copa do Brasil. Segundo fontes do GE.com, nessa partida o Palmeiras terá o retorno de Vitor Roque, que foi liberado do jogo passado após problemas pessoais. Além disso, o retorno do zagueiro Mikael, recuperado de lesão. A dúvida que fica é por conta de Paulinho, que foi poupado nos últimos 2 jogos por conta de desgaste, mas ele treinou no dia de ontem normalmente. Porém, vamos aqui com a provável escalação do Palmeiras para essa partida. Segundo fontes do GE, a provável escalação será com o goleiro Everton, a dupla de zaga será formada por Gustavo Gomes e Bruno Fux, na lateral direita Giai, na lateral esquerda Vanderlan,
a dupla de volantes Aníbal Moreno e Richard Rios, que está suspenso do jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana, então ele jogará essa partida. Já mais na frente, Estevão, pelo meio campo, aberto pela direita Felipe Anderson, pela esquerda Facundo Torres e o atacante Vitor Roque. Enfim, essas são algumas informações desse jogão de logo mais. Lembrando, o Palmeiras só precisa de um empate para poder se classificar para as oitavas de finais. O pontapé inicial será às 19h30 no horário de Brasília. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!